A paz e graça, meus irmãos. Vim trazer uma mensagem ao coração de vocês e o tema dessa mensagem é o dom de línguas. Vamos conhecer realmente o verdadeiro significado do dom de línguas. Muitos têm ensinado aí de forma errada, dizendo que o dom de línguas, é dom de Deus, dizendo que são línguas dos anjos. Então nós iremos agora estudarmos a Bíblia juntos para entendermos melhor o significado do dom de línguas, que muitos dizem aí, línguas estranhas. Vamos ver qual é o significado? Aqui em Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aquele que crê em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Nós sabemos que todos aqueles que servem a Deus têm um dom espiritual, Uns têm dom da palavras, outros têm um dom de expelir demônio, em nome de Jesus, Porque nós não somos nada. É o poder de Deus que está em nós, é que faz milagres se suceder na vida de outras pessoas. Tem um dom profético, tem um dom de falar em línguas, novas línguas. Olha o que diz aqui, veja bem. Vou ler novamente, Marcos capítulo 16, verso 17. Anotem aí para vocês estudando na Bíblia de vocês. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê somos quem? Nós, que cremos em Deus e nos entregamos ao Senhor para termos uma vida nova. Não é isso? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aqui em Marcos ele está transmitindo, ao povo da era passada, de que todos aqueles que forem realmente de Deus, que crê no Senhor, terão, o poder de expelir o demônio em nome de Jesus Cristo e falarão novas línguas. Ou, se novas línguas é um idioma diferente, ok? Como pode ser a língua dos anjos? Se a língua dos anjos nem sequer ninguém nunca ouviu e não sabe como é. Quando o anjo apareceu para Maria, ok? Maria ouviu o anjo falar na própria língua nativa dela. Ele não falou em uma língua de anjo no qual Maria não viesse entender, ok? O anjo falou com Maria na língua nativa de Maria. Não houve línguas nenhuma diferente, inexistente, que o anjo viesse a falar a Maria e como ela poderia entender, ok? E a Bíblia também não nos relata que o anjo falou em uma língua angelical e a gente nem sabe como é essa linguagem angelical. Um dia a gente pode até vir saber como será o idioma dos anjos, mas e desde quando nós estamos aqui neste mundo, nunca ouvimos falar na língua, angelicais e nem tampouco ouvimos anjos falando, na sua própria língua. No antepassado, eles tiveram esse privilégio, de Deus usar os seus anjos para enviar mensagem aos teus profetas, entendeu? A todos aquele povo que Deus queria transmitir algo para ele. Mas todos os anjos falaram, na língua nativa da pessoa. Então, olha aqui. Olha o que diz aqui. Expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, novas línguas significa novo idiomas. Então, é esse dom que Marcos está querendo trazer ao nosso coração. Que nós teremos o poder de expelir demônio, de colocar a mão sobre o enfermo e falaremos novas línguas, porque o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de interpretar, ok? As mensagens de Deus falando
em línguas diferentes. Se eu sou brasileira e eu estou pregando em um local onde só tem americano e eu não sei falar americano, simplesmente eu, por ser brasileira, se não tiver um intérprete no lugar para poder interpretar aquilo que eu estou falando em português aos americanos, simplesmente o Espírito Santo de Deus pode me dar o dom, mesmo eu nunca tendo jamais tomado curso de inglês, o dom de falar em línguas estrangeiras, língua inglesa, entendeu? Inglês, para transmitir a mensagem àquele povo. Então não existe língua de anjos, como muitos dizem aí, né? A língua do Espírito Santo, a língua dos anjos, não existe. A Bíblia não fala que há línguas estranhas e línguas, né, estrangeiras é língua de anjo. Simplesmente a Bíblia nos relata que nós falaremos novas línguas. E essa nova língua significa, né, idiomas diferentes, no qual não é o nosso. Nós falaremos por intermédio do Espírito Santo, porque ele usa a quem ele quer usar. E cada um tem um dom específico. O meu pode ser o dom da palavra, o de outros pode ser profético, o outro pode ser colocar a mão sobre o enfermo e a pessoa ser curada. Deus deu cada um dom. Mas esse dom de línguas estranhas, como muitos dizem aí, não existe. Não se iluda, porque Satanás se faz de anjo de luz e, se possível for, enganaria até os eleitos de Deus. Meditem nisso. Busque a palavra de Deus, medite dia e noite, para que vocês não sejam enganados, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos prepara, e é Ele que tira as escamas, né, dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar, né, a verdade, e somente a verdade, que é a palavra de Deus, pode nos libertar. Ok, meus irmãos, então gostaria que vocês abrissem também para dar continuidade a esse estudo de dom de línguas, para que vocês possam entender nitidamente o significado verdadeiro do dom de línguas. Vamos lá? Diz lá em Atos capítulo 2, do verso 4 até o 13. Veja o que é que a Bíblia diz. Vocês podem ir aí acompanhando na Bíblia de vocês, para que vocês não se deixem enganar por ensinamentos errôneos, para que vocês não sejam pegos de surpresas no dia da volta do Senhor Jesus. Vamos lá? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Que Espírito é esse que concedia que falasse? O Espírito Santo. E esse texto que eu estou lendo, né, fala sobre a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Vamos lá. Ora, o verso 5 agora. Ora, estamos habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Vamos lá. Somos partos, medos, alamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes,
como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Né? O que quer dizer isso, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A palavra de Deus, meu querido, nos ensina aqui em Atos, né? Capítulo 2, que eu li do 4 até o verso 3, nos diz que o dom de língua não era, né, um dom no qual pessoas aí que falam dizendo que só é língua de anjo do Espírito Santo e só quem revela é aqueles que têm um dom. Não, são línguas estrangeiras. O Espírito Santo de Deus, quando desceu, né, a descida do Pentecoste do Espírito Santo, então foi usado os apóstolos para falar em línguas. E ali naquele lugar havia muitas pessoas que realmente eram de nações diferentes. Eram pessoas, né, do Egito, da Frígia e assim sucessivamente. Então ali cada um dos apóstolos falavam na língua nativa de cada país. Então eles vieram a entender a pregação que o Espírito Santo de Deus, usando os apóstolos, havia ali falado ao coração de cada um deles. Então eles ficaram perplexos, dizendo: como pode eles falarem cada um a nossa língua materna, né? A língua de nações diferentes, se eles são todos galileus, entendeu aí? Então a língua, o dom de línguas, é um dom no qual realmente o Espírito Santo de Deus nos usa, mas não para falar uma língua desconhecida que muitos dizem aí, mas é uma língua estrangeira que ele nos capacita a falar, mesmo a gente não tendo, nunca ter tomado curso de outras línguas, né, diferente da nossa, e ele realmente nos usa para transmitir até na língua estrangeira o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Então o Espírito Santo de Deus faz isso. Quando a pessoa tem um dom, né, de falar em línguas estrangeiras, que é conhecida como línguas estranhas, e muitos distorcem nessa língua estranha. A língua estranha que a Bíblia nos relata são línguas, né, renovadas, são idiomas, aliás, renovados, são idiomas diferentes, no qual você muitas das vezes não sabe, mas o Espírito Santo lhe capacita e ele te usa para você falar no idioma daquela outra pessoa que necessita ouvir a palavra de Deus. Se não houver intérprete na igreja na qual você esteja em outro país, o Espírito Santo querendo, ele pode sim te usar para que você possa falar na língua materna daquele local aonde você está pregando. Então não se deixe enganar, porque os apóstolos nunca falou língua dos anjos, porque a língua dos anjos ninguém nunca pôde ouvir e nem sabe como é. O que a Bíblia nos fala e nos relata é isso, sobre as línguas estrangeiras. São dons que Deus lhe dá através do Espírito Santo para que você fale uma língua, né, que não seja a sua, sem você nunca ter tomado curso nenhum de idiomas diferentes, ok? Irei agora passar para outro livro para que vocês possam ver nitidamente o significado da palavra. Dons de línguas. Vamos lá? Vamos agora abrir, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. E é nesse versículo, verso 2, do capítulo 14 de 1 Coríntios, que muitos, né, acabam interpretando a mensagem de Deus de uma forma errônea, dizendo que é o Espírito Santo, a língua dos anjos, que transmite para outras pessoas, que o anjo, né, manifesta na pessoa para poder alertar elas sobre a mensagem que Deus quer trazer aos corações dela. Mas nós sabemos que Satanás se faz de anjo de luz e, se possível for, vão enganar até os eleitos de Deus. Aqueles até que conhecem a palavra de Deus, se não vigiar e não meditar na palavra de Deus,
dia e noite, como a palavra de Deus nos manda, né? Nissal, meditai dia e noite na palavra do Senhor. Então vamos meditar com calma, refletir, estudar a Bíblia como se deve estudar, porque se estuda a Bíblia, né, como diz em Isaías, capítulo 28, verso 10, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, preceito por preceitos e regras por regras, porque a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela nos explica, né, e ela nos prova, né, o fundamento da palavra. E vamos lá. Olha o que diz aqui no capítulo 14, versos 2. Vamos lá. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Ok? Olha, preste atenção. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus. Aqui está se referindo a uma língua, a um idioma, aliás, diferente. Quando você vai pregar, né, em um lugar aonde pessoas não falam o seu idioma, você está falando diretamente a Deus, porque só Deus está entendendo ali, né, o seu idioma. Mas quando você prega, né, com o idioma daquela nação, daquele lugar, eles vão entender, né, o que você está pregando, qual o tema da sua pregação, o que você está levando aos corações dele, ok? E é isso que a Bíblia aqui está nos ensinando, ok? Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Quem fala em outros idiomas que não seja o idioma daquele local, daquela igreja que você está pregando, você não está falando a Deus, ok? Você não está falando a homem, está falando para Deus, desculpe, não está falando para homem, está falando para Deus, porque os homens, eles só podem entender, né, se você falar no idioma deles, ok? Gostaria que vocês aqui abrissem também em 1 Coríntios 14, verso 19, vamos lá? Olha o que diz aqui no verso 19. Contudo, o apóstolo Paulo diz: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir. O que é instruir? Preparar as pessoas, né? Para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ele prefere falar, preste atenção, ok? Ele prefere falar, né, no seu próprio entendimento do que falar 10.000 línguas, do que as pessoas não possam entender. Então o apóstolo Paulo trouxe, né, essa mensagem ao povo de Coríntio para alertar eles que é importante eles pregarem no idioma deles, não falarem com outros idiomas na qual muitos ali não conhecem, não entendem, porque para eles ali a pregação deles não vai significar nada, porque ele não está entendendo. Então quem está sendo edificado é quem está pregando. E só Deus está entendendo o idioma, né, que ele está trazendo, que não é daquele povo, daquele local. Então o apóstolo Paulo diz: prefiro eu pregar, né, com o meu próprio entendimento, quer dizer, o meu próprio idioma, para que o povo possa entender o idioma do apóstolo, ou então de qualquer outro pregador dessa geração que nós pregamos também, para que a pessoa possa entender. Porque o que adianta você pregar dentro de uma igreja no qual é em um lugar onde as pessoas falam o seu idioma, para poder falar um idioma no qual as pessoas não entendam? Se tiver uma pessoa que entenda inglês, que você estiver pregando em um país que é o seu, né, no seu idioma, ali vai ter uma pessoa que possa interpretar para toda a igreja a mensagem que você está pregando em inglês. Mas se o Espírito Santo de Deus não te usar para que você possa interpretar em inglês a palavra, você está pregando praticamente ali para você próprio entender. E Deus também entender, porque não está edificando a ninguém ali da igreja.
está edificando a você próprio e só Deus está entendendo a sua pregação. Então que possamos meditar nessa palavra e não nos deixar enganar. E quando lermos a Bíblia, não ler apenas um capítulo, um verso da Bíblia, porque além de outros livros, existem outros assuntos também que são do interesse do mesmo tema, o dom de línguas. Que possamos ser sábios, pedir orientação a Deus, sabedoria a Deus, para que a gente possa cada dia, né, levar o evangelho com sabedoria, com nitidez, para que as pessoas possam conhecer a plena verdade daquilo que Deus está querendo para nossas vidas, ok? E transmitir ao nosso coração. Gostaria, né, que vocês sempre orassem a Deus, apresentasse ao Senhor os estudos antes de começar e pedir o Espírito Santo de Deus, né, que tire as escamas dos olhos de vocês, de muitos que foram ensinados de forma errada, de maneira errada, e que está completamente, né, envolvido com uma mensagem que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, ore a Deus, meus irmãos, para que Deus possa dar sabedoria a vocês e que o Espírito Santo de Deus possa completar a obra na vida de vocês, ok? Não se deixe enganar. Satanás se faz de anjo de luz. Se possível for, enganaria até os eleitos de Deus. Se prepare bastante, busque a Deus, o conhecimento da palavra, para que os falsos profetas não vos enganem. Beijo no coração de todos e que Deus sare a nossa nação.